Bom, já falei demais aqui, né, nesse vídeo, quero falar agora sobre algumas outras alternativas que, na minha opinião, poderiam ser um pouco mais viáveis, tá? Primeiro aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do atacante Robertson, de 33 anos de idade, aquele mesmo que jogou no Internacional, no Cruzeiro e que está atualmente no Joinville, onde, pelo que eu pesquisei, ele tem contrato só até o final do estadual, né? Então basicamente já está livre no mercado, onde ele soma nesse ano 8 jogos e 3 gols marcados pela equipe de Santa Catarina. Ele que, no caso, surge na base ali do Sport, inclusive lá em 2008, 2007, passa ali por vários times do futebol brasileiro, como por exemplo, mais recentemente, né, que ele ficou conhecido a partir de 2014 pelo Juventude, em 2014 e 2016. Em 2016 ele marcou 13 gols em 31 jogos, não é à toa que ele foi jogar no Internacional em 2017, naquele ano inclusive 28 jogos e 3 gols, né, pelo Internacional. Depois passou na Coreia, passa ali também pelo Bragantino, que inclusive consegue o acesso do Red Bull Bragantino de 2019 para a Série A. Foi o reserva, né, naquele ano, tanto que apenas marcou aí um gol em 15 jogos e foi pro Cruzeiro em 2020. Pelo Cruzeiro não foi muito bem, eu torço pro Cruzeiro inclusive, né, então, nossa, o Robertson não foi muito bem naquele período pelo Cruzeiro, muito por conta da fase também do time, né, que era uma bagunça geral. Ele marcou apenas um gol em 13 jogos e deu também outras 2 assistências. Foi pro Atlético Goianiense e aí sim, por lá, conseguiu ter uma sequência um pouco maior. Ele chega naquele agosto de 2020 para a Série A e fica até agosto de 2021 na equipe goiana, somando no total um pouco mais de 34 jogos com 9 gols e 4 assistências. Depois vai para o Juventude na reta final da Série A, somando aí 14 jogos e 1 gol. Ano passado ele ficou muito parado, por conta que ele, no caso, assinou com o Mirassol, onde jogou apenas 8 partidas e 1 gol durante todo o ano. Então o centroavante aí de 33 anos agora parece demonstrar um pouco mais esse ritmo de jogo, né? Por conta desses 8 jogos e 3 gols pelo Joinville. Você aceitaria? Acho que poderia ser um nome viável. Não é tão caro, até porque ele tem jogado atualmente no Joinville. Seria muito mais fácil hoje do que quando ele estava jogando no Cruzeiro ou no Atlético Goianiense, no Juventude, que estavam na Série A. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Outro aqui no vídeo é o centroavante aí, o Quirino, atacante que surgiu muito bem, né, no caso no futebol brasileiro, mais recentemente quando teve seu nome associado ao Ipiranga em 2021, onde foi o artilheiro no caso da Série D, com 13 gols em 34 jogos, né? Foi um número assim bem interessante que fez ele na temporada de 2022 assinar com o Avaí. A questão é que pelo Avaí ele nem chegou a disputar a Série A no ano passado, foi apenas 8 jogos no estadual, não marcou nenhum gol e foi jogar no Novo Horizontino na disputa da Série B. E aí sim, 23 jogos, 3 gols e 3 assistências, desempenho razoável, até porque o Quirino vinha sendo muito mais um reserva do que titular. Então o centroavante agora com 29 anos assinou no Campeonato Paulista com o Ituano, onde tem 13 jogos e 1 gol marcado, emprestado pelo Avaí. O contrato com o Avaí vai até dezembro de 2023 e o empréstimo dele também pelo Ituano, como ele tem jogado com frequência, deve ser estendido até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então vai ficar aí um bom tempo ainda na equipe e por conta disso eu acho que seria bem difícil imaginar essa sua vinda. Até teve o nome dele especulado no Remo, mas acho que se fosse pensar assim, era muito mais fácil ele vir, por exemplo, no início do ano, antes de assinar com o Ituano, até porque o clube vai dar um contrato maior, né? Contando já aí os 3 primeiros meses do Campeonato Estadual e ainda também no decorrer do Brasileirão. Acho que poderia ser um nome interessante. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Bom, então onde que surgiu nessa história aí de que o Patrick Bray pode defender o Remo? Essa notícia veio aí do canal Legado Azulino, que trouxe a informação, inclusive os créditos lá para ele, de que o Remo tem interesse em um lateral esquerdo do Água Santa. E no caso, seria justamente o Patrick Bray, lateral que estava na equipe rival, no Paysandu, até na última temporada. E assim, o Água Santa que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista até aqui, e será que o Patrick Bray tem sido titular? E bom, essa resposta é não. Ele jogou 6 partidas até aqui e está no meio termo. 3 delas como titular e 3 como reserva. Inclusive no jogo contra o São Paulo, ele no caso ficou no banco de reservas, né? Que no caso o Água Santa conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Porém, tem sido uma peça importante aí no time, até mesmo para complemento de elenco, e no ano passado já vivia uma fase boa também pelo Paysandu, onde contando aí toda a temporada, que ele ficou emprestado pelo Triestina, acho que lá da Itália, que é um time da 3ª divisão da Itália, ele jogou 41 jogos pelo Paysandu, 2 gols e 4 assistências.
números interessantes, que ele só não continuou muito por conta desse empréstimo aí pro Água Santa, que a maioria dos jogadores acaba fazendo, né, esse primeiro semestre aí do ano, os primeiros 3, 4 meses do ano em alguma equipe, por exemplo, do Campeonato Paulista, e acaba no decorrer do Campeonato Brasileiro, como o Água Santa vai disputar a Série D, possivelmente indo para uma outra equipe da Série B ou da Série C, que aí sim entraria o Remo ou até mesmo o Paysandu, caso tenha interesse de repatriar o jogador. Que assim, por ele não estar fazendo uma temporada absurda pelo Água Santa, nem diria que vai ser tão difícil. Com certeza vai aparecer algumas propostas de times da Série B, até por conta da boa temporada que ele fez no ano passado pelo Paysandu, e a equipe da Itália não deve manter ele, né? Até porque, para você ter uma ideia, ele chegou a jogar apenas 3 jogos nessa equipe, lá da terceira divisão da Itália. Possivelmente ele foi por conta de que ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e tem nacionalidade também alemã, então ele não conta como estrangeiro, né, fora do país. Então possivelmente foi por isso que ele assinou com essa equipe italiana, o lateral esquerdo que está hoje com seus 25 anos de idade. E bom, eu que torço pro Cruzeiro, já vi o Patrick Bray aí de perto, basicamente acompanhando a carreira dele desde 2018, quando ele surge muito bem no Tupi. Antes disso, ele já tinha passado pelo Fluminense na base e chegou para o Vila Nova de Goiânia, onde passou 3 anos basicamente, jogou menos do que 30 jogos até ter essa passagem pelo Tupi. Em 2018, 12 jogos, 1 gol e 1 assistência na equipe do interior de Minas, inclusive junto com o Renato Kaiser e tudo mais. O Cruzeiro contrata o Renato Kaiser e o Patrick Bray. O Mano Menezes contrata os dois, mas acaba que o Patrick teve apenas 6 jogos nessa temporada de 2018 e foi pouco aproveitado. 2019 ele é emprestado para o Curitiba, que consegue o acesso para a Série A, onde ele havia disputado 24 jogos naquele ano e 1 assistência na Série B. Depois, em 2020, ele é emprestado novamente pelo Cruzeiro à Ferroviária de São Paulo, fez um bom campeonato paulista. Dos 8 jogos da equipe de São Paulo, ele fez 8 jogos e deu uma assistência, tanto que volta com moral para o Cruzeiro em 2020 para a Série B. A questão é que ele foi bem, mas na parte ofensiva, porque defensiva, nossa, era, na minha opinião, o pior lateral esquerdo que eu já vi defensivamente jogando pelo Cruzeiro, e olha que passou muitos ruins e muitos piores até mesmo do que o Patrick Bray, mas a fase dele naquela época, assim como todo o elenco do Cruzeiro, né, até é difícil reanalisar, não foi nada boa. Ele fez 17 jogos, deu 5 assistências. Não são números ruins, a questão ele ajudava muito ofensivamente e levava sempre lá atrás. É uma coisa que acabou melhorando um pouco aí em 2021 e principalmente em 2022 pelo Paysandu, apesar de que eu prefiro muito mais, desde quando ele jogava aqui, jogar como um meia esquerda, aberto, com mais liberdade do que propriamente um lateral esquerdo. Num esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, ele jogar como um ala esquerda, sabe? Acho que ficaria muito melhor do que ter 2 zagueiros, um lateral direito e um lateral esquerdo, que aí ele fica nessa parte de marcação que eu acho bem ruim mesmo. Mas, de qualquer forma, tanto para o Remo quanto para o Paysandu, acho que seria um ótimo reforço e vamos esperar, né? Assim que tiver mais atualizações, o Água Santa ainda também não terminou essa sua passagem no Campeonato Paulista, então pode ser que vamos ter novidades só no final do mês mesmo, quando definir o seu futuro. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários e se aceitaria, né, torcedor do Remo, um jogador ex-Paysandu que estava no clube rival há alguns meses atrás.